Eu quero saudar a todos os nossos irmãos da TV Web, Rádio Manaim, aqueles que nos veem, nos assistem pelo YouTube, com a paz do Senhor. Estamos de volta com o Momentos da Doutrina. Vamos dar continuidade ao assunto de Igreja, Corpo de Cristo, depois da vinheta. O último episódio nosso, nós estávamos falando já do funcionamento da igreja, da maneira como o apóstolo Paulo descreve, comparando-a com o corpo humano. No evento passado, nós estávamos mostrando o ensino do apóstolo Paulo sobre a ceia, identificando ali na ceia, no momento da ceia, o significado da ceia para a igreja. E nós falamos que muitos pensaram durante muito tempo que Paulo estava simplesmente orientando a igreja acerca do culto, simplesmente do culto da ceia, né, que os patristas depois chamaram de comunhão, né, que veio durante muito tempo naquela forma de ritual de culto. No entanto, o que Paulo coloca naquele assunto ali no capítulo 11 vai além disso, porque é uma orientação para a igreja de Corinto no momento um tanto conturbado da igreja, na necessidade da interação da igreja, de um entendimento da igreja da forma como o Senhor queria. Nós falamos, né, sobre a identificação da igreja e do membro da igreja, quando ele tem que se identificar como função que ele tem no corpo, e por isso Paulo exorta dizendo que é necessário discernir o corpo, quer dizer, entender o corpo, a participação do corpo, porque senão isso tem consequências. Nós queremos agora abordar, já avançando mais nesse tema, aquilo que Paulo começa a abordar no capítulo 12, quando aparece, então, a orientação dele para a igreja a respeito dos dons espirituais. E ele faz uma menção dos dons espirituais e, em seguida, volta novamente a falar sobre corpo. Agora, ele mostra com certas particularidades, citando quase que de um ponto de vista anatômico a posição de cada membro e a sua importância para o corpo. É bom lembrar que, ainda dando continuidade àquele assunto da ceia, no tempo de Jesus, e eu falei com os irmãos que Jesus dá muita ênfase ao futuro da igreja funcionando dessa forma. Há uma colocação nos próprios evangelhos de uma citação de Jesus, quando num momento ele diz, isso era muito comum, Jesus falar certas coisas que a princípio os discípulos não entenderam. Há muitas colocações que foram ditas ou postas pelo Senhor Jesus que os discípulos não entenderam nada. Aquela no início, é um pouco que o mundo não me verá, mas vós me vereis. Não é? Aquilo eles também não entenderam. Eles não entenderam a experiência, o que Jesus estava mostrando no evento do lava-pés, eles também não entenderam, é um assunto que depois nós podemos abordar. Mas uma vez Jesus disse uma coisa que é muito importante, está ligado dentro desse assunto do capítulo 11 da Carta aos Coríntios, que nós abordamos da vez passada, sobre o corpo e o não discernir do corpo. Jesus disse uma coisa que é muito emblemática para a igreja nos dias de hoje e que também eles não entenderam. Jesus disse o seguinte, e dito isso para judeus naquela época era como se fosse uma afronta. Jesus disse o seguinte,
quem não comer da minha carne e não beber do meu sangue, não tem parte comigo. Olha que colocação difícil, comer a sua carne e beber o seu sangue. Impossível você avaliar isso do ponto de vista racional, do ponto de vista da razão. Mas como? O que ele estava querendo dizer? É bom lembrar que ele está falando a mesma coisa que ele disse na ceia. Esse pão é o meu corpo e o vinho é o sangue. Então, o que é o pão? Quando ele fala do pão, ele fala da igreja. Mas quando ele fala do pão e fala da igreja, ele também fala de si. Se nós fizermos uma comparação disso, nós vamos chegar lá na frente e mostrar que tudo que acontece na vida da igreja está dentro da palavra. Mas que palavra? A palavra viva. E que nós mostramos isso é um assunto que depois nós vamos trabalhar com ele. Então, comer a carne ali de Jesus, fala de quê? Quem é Jesus? Jesus também é falado, é citado na Bíblia como a palavra. É só lembrar de Apocalipse, estava vestido de uma veste salpicada de sangue e o nome pelo qual se chama é a palavra. Então, Jesus, a palavra, então é o alimento, a palavra alimenta, mas qual a palavra que alimenta? A palavra viva. Mas para que a palavra seja viva, é necessário que haja o quê? A operação do Espírito, que é o sangue. Então o sangue, eu já falei isso lá atrás, o sangue na igreja é tipo do Espírito Santo operando. Assim como o sangue biológico opera no corpo humano, o Espírito Santo opera na igreja como corpo. Então, corpo e sangue, ali é a mesma coisa, carne e sangue. Então, o que é carne ali? A carne e o sangue. O que significa a carne e o sangue? A carne ali fala de Jesus, que também é a palavra, e do sangue, que é o seu espírito. Essa expressão, carne e sangue ali, nada mais é do que a palavra revelada. A palavra revelada, Jesus, que é o pão, que é a sua carne, que alimenta, ele é o pão vivo que desceu do céu, ele, e o sangue, que é o seu espírito. Então, mostra isso com clareza. Então, tudo que nós ensinamos, tudo que nós vivemos, faz parte de uma palavra que sofreu a ação do Espírito Santo. Então, é pão e vinho, novo pacto. Então, é Jesus, a palavra, o sangue é o Espírito. Então, ele está dizendo que quem não tiver participação, quem está dizendo? É ele que está dizendo isso. Quem não comer da minha carne, não beber do meu sangue. Palavra viva é exatamente isso, a palavra e o Espírito. Então, quando nós falamos de dons espirituais, nós estamos falando de palavra viva. Por que nós dissemos que o dom espiritual é palavra viva? Porque a palavra diz que há o dom espiritual. O Espírito Santo tem um compromisso com a palavra. Então, se a palavra diz que há o Espírito Santo e você busca o Espírito Santo, o que acontece? O Espírito Santo opera e faz cumprir a palavra. Então, essa palavra é viva e eficaz. Então, quando nós falamos de dons espirituais, nós não estamos falando de alguma coisa que nós criamos, mas de uma experiência que nós tivemos quando nós fomos a Ele e o Espírito Santo nos levou à palavra. Então, os dons espirituais estão na palavra. Mas se você lê na palavra a respeito dos dons espirituais, você vai ver que tem o quê? Paulo diz que são existem várias operações do Espírito Santo, mas ali ele coloca 9 operações de forma intensa dentro da igreja, que move a igreja nisso tudo. Quais são essas 9 operações que Paulo diz? Está muito claro lá no capítulo 12 da carta aos Coríntios. O que Paulo diz? A um pelo Espírito é dado sabedoria, ciência, fé, dons de curar, maravilhas, profecia, discernimento de espíritos,
variedade de línguas e a interpretação das línguas. Isso está na palavra. Mas como é que nós fazemos isso acontecer? Então nós dependemos que o Espírito Santo opere na palavra e faça cumprir a palavra, porque o Espírito Santo tem um compromisso não comigo, nem com você como homem, nem com qualquer outro líder. O compromisso do Espírito Santo é com a palavra. E se você busca, porque está na palavra, o Espírito Santo faz aquilo que está na palavra se revelar a você, se a palavra é viva. Muito bem. Dando esse início e essa introdução, qual a importância hoje disso na vida da igreja? O que nós estamos vivendo hoje como igreja? É fato notório e claro, não somos só nós que falamos isso, vários líderes evangélicos têm escrito a respeito disso. A crise que o cristianismo vive a nível mundial. Mas o que aconteceu para que isso tudo acontecesse? O afastamento da palavra. Quando você se afasta da palavra e da operação do Espírito Santo, você começa a se tornar puramente racional. É o que as religiões fazem hoje. São todo um processo interpretativo. E não foi isso que a igreja primitiva viveu. A igreja primitiva viveu o conhecer o mistério. O que é o mistério? Mistério é aquilo que transcende, ou seja, aquilo que está fora da razão e entra naquilo que é além da razão. Isso é transcender. Os físicos falaram sobre, criaram, né, a metafísica para explicar os fenômenos. Não interessa, isso é filosófico. O que interessa é que o Espírito Santo faz. Paulo viveu numa época em que a filosofia comandava o mundo. Era o domínio da cultura helenística ainda. Mas o que ele viu? O que aprendeu? O que o fez trazer para a situação que ele estava agora quando ele escreve a carta? Uma operação do Espírito Santo. E ele começa a observar isso, a importância disso na vida da igreja, quando ele observa de maneira detalhada como o Espírito Santo operava. Então vamos lá. As pessoas às vezes olham para a Bíblia e querem aquilo que é mais contundente, aquilo que parece ser mais evidente, como um grande sinal, e às vezes não é assim. Isso é claro naquilo que está na palavra e naquilo que o Novo Testamento ensina. Então vamos. Na experiência da igreja de Corinto, Paulo diz assim, a respeito dos dons espirituais. O que são os dons espirituais? Repetindo, os dons espirituais são manifestações do Espírito Santo na vida da igreja. No texto original é chamado de carisma, né? Caris significa graça, carisma, o que provém da graça. Paulo então está falando sobre a manifestação do Espírito Santo. E o que Paulo diz assim? A respeito do dom espiritual, não quero que sejais ignorantes. Então, eles precisavam conhecer essa operação do Espírito Santo. Mas, para conhecer a operação do Espírito Santo, eles tinham que entender como isso acontecia na vida da igreja. Por quê? Porque quando Paulo observa a igreja, ele observa que os dons não eram dados totalmente a uma pessoa. Nunca existiu isso. E por isso que ele diz, a um, pelo Espírito, é dado essa manifestação. A outro, pelo mesmo Espírito, outra manifestação. Então o Espírito Santo distribuía uma forma de operação dentro da igreja, de forma que toda a igreja junto formava uma ação única do Espírito Santo com um objetivo. Qual o objetivo? Edificação daquele corpo, que era aquilo que o Espírito Santo queria fazer. Então é muito claro na doutrina de corpo, e nós precisamos entender isso
com certa clareza que o objetivo todo era não evidenciar uma pessoa isoladamente. Isso era perigoso e Paulo sempre faz menção disso. Então, dentro dessas operações, haviam operações que poderiam passar desapercebidas ou não bem identificadas. Por exemplo, vamos pegar dois dons que não foram, mesmo os movimentos pentecostais, né? Nós também somos pentecostais, não valorizaram muito ou não deram muita ênfase. Há dois dons, quer dizer, são duas manifestações que Paulo vê na vida da igreja. Quais foram eles? Discernimento de espíritos e sabedoria. Mas esses dois dons são fundamentais. Por quê? Por que discernimento de espíritos? Porque naquela época eles identificavam, os gregos falavam que havia o espírito do homem. A princípio foi chamado de cardia, por isso que achava que o coração era a fonte de todos da vida. Por isso que a ciência hoje, cardiologia, depois vê o psique que fala da alma. Mas na verdade era ênfase ao espírito do homem. Mas se sabia que havia o espírito do mal e havia o Espírito Santo. O que a igreja tinha obrigação de separar? Aquilo que é do Espírito Santo daquilo que não é do Espírito Santo. Por quê? Porque o homem falha. É só lembrar a situação de Pedro. Pedro entrega uma revelação, tu és o Cristo, e logo em seguida fala uma outra coisa que não tem nada a ver com aquilo que era o projeto de Deus, e ele é então repreendido por Jesus. Então a igreja tem como corpo discernir. Por isso a palavra ensina, um profetize e os outros julguem. Então, se há uma manifestação do Espírito na vida da igreja, a primeira coisa e fundamental e importante é o discernimento de espíritos para dizer se é ou não é do Espírito Santo. Eu me lembro de um pastor muito abençoado, de uma igreja grande lá na Holanda, que me disse que ele acreditava nos dons, tinha experiência com dons, mas ele não tinha desejo nenhum de deixar a igreja fazer uso de dons. Eu perguntei por quê, e ele disse, porque eu não sei quando é que é e quando é que não é. E eu falei para ele, há necessidade aí, pastor, de que a igreja ela funcione como um corpo, que foi o que Jesus fez. Jesus discerniu as duas palavras de Pedro, a primeira e a segunda. A igreja também tem que discernir isso no corpo. Então, os dons espirituais, que são manifestações do Espírito Santo, tem que acontecer no corpo. Então, você diz assim, o discernimento de espíritos é importante, fundamental. Mas, às vezes, o dom vem incompleto. É comum você ter uma visão e a visão ela traz um enigma, por exemplo, ou uma situação que você não entende. Sim, mas aí no discernimento de espíritos, a igreja discerniu, né? Os irmãos discerniram pelo Espírito, consultando a palavra. Esse é um outro assunto que nós vamos falar, sobre Hebreus 4:12. Mas esse dom é do Espírito Santo. Muito bem, o dom é do Espírito Santo. Mas você não entendeu. Então ele tem que agora cair na sabedoria. O que é a sabedoria? É a interpretação do dom. A interpretação do dom está dentro da sabedoria. Eu posso ter um dom, uma visão, e eu não entendi nada da visão, que é o dom de ciências, né? É bom citar por que o dom de ciência fala da onisciência de Deus. O que é a onisciência de Deus? É aquilo que Deus sabe, porque Ele sabe de todas as coisas e que você não sabe. Aquilo que está ali na vida de alguém, ou às vezes está oculto e que não sabe, mas o Espírito Santo sabe, Ele pode revelar. Então, essa é a operação da onisciência de Deus. Por isso que é dom de ciência, que pode vir através do sonho, da visão, da revelação. Só um parênteses para você entender isso. Aí o dom veio, você não entendeu o dom, ele cai na sabedoria. O que é a sabedoria? É a interpretação do dom. Então, você às vezes está num culto profético, às vezes num momento, há um dom, ninguém entendeu, não, mas o irmão aqui é usado para dizer, não,
o Senhor está mostrando isso, isso, isso. Então você pega esse dom de discernimento de espírito e de sabedoria, esses dois juntos são fundamentais para a vida da igreja. O pastor que não tiver discernimento de espírito e sabedoria, ele tem muita dificuldade para lidar com o dom espiritual. Por quê? Porque os dons espirituais, eles normalmente vêm incompletos. Então é por isso que é necessário o entendimento de corpo. Os grandes problemas que acontecem às vezes na igreja é quando não há uma orientação, quer dizer, não há um governo sobre o exercício dos dons. Porque aí entra ministério e nós vamos falar daqui a pouco sobre isso. É um outro assunto que nós vamos começar a falar, ainda como corpo. Mas essa ação do Espírito Santo na vida da igreja é muito importante. Olha só, nós já falamos que Paulo compara a igreja como um corpo humano. Quando você fala de corpo humano, nós já falamos também lá atrás que o corpo tem governo e disciplina. Vamos pegar uma parte da ciência e tentar adaptar, porque Paulo faz exatamente esse movimento usando como figura. Quando você se alimenta, você ingere vários elementos que estão dentro do seu alimento. Por exemplo, você no seu alimento tem proteínas, carboidratos, oligoelementos, vitaminas, etc, etc. Todos esses ingredientes são importantes, não é? Para a manutenção da vida. Quando você ingere os alimentos, eles não estão separados, eles estão juntos. Então você tem primeiro o processo mastigatório, não é? Aquelas fases da mastigação, a produção de enzimas a nível, né? As chamadas enzimas, né? Que são produzidas na boca, né? Através das glândulas salivares, os dentes que trituram, facilitam aquilo para quê? Aí entra no estômago, a ação do ácido. Então essas substâncias elas vão sendo separadas e elas vão sendo absorvidas gradativamente e tem as suas indicações. O que você come não vai direto para a circulação sanguínea. Não, há um processamento, né? Vamos usar uma palavra aqui, há um processo de usinagem nisso aí, que o seu organismo como máquina faz isso. A igreja é a mesma coisa. A operação vem, entendeu? O corpo funciona trabalhando tudo isso para um objetivo final, que é manter o corpo vivo. Então isso é muito importante entender, só para fazer essas colocações, como a igreja funciona. Então os dons espirituais, eu comecei citando esses dois dons, e eu vou continuar falando nesse aspecto, para mostrar a importância de entender isso na vida da igreja. Há muitos movimentos pentecostais tiveram grandes dificuldades por causa disso. Em que sentido? Veja, eu estou terminando essa parte, mas quero dizer uma coisa para vocês. A revelação do Espírito Santo, ela pode ser anulada. Como pode? Você, às vezes, pode anular. De que forma? O Espírito Santo mostra e você entende outra coisa. Então, o Espírito Santo mostrou no sentido e você entendeu em outro sentido. Então, essa revelação, que era do Espírito, que foi discernida como sendo do Espírito Santo, mas na hora de interpretar, você desviou, anulou aquilo que o Espírito Santo queria. Isso é muito importante na vida da igreja, no entendimento da vida da igreja. Eu vou parar por aqui, né, para não ficar muito cansativo, mas eu vou voltar a semana que vem, dando continuidade a esse assunto. Eu quero concluir esse assunto importante de dons espirituais na vida da igreja. É muito importante entender isso,
porque foi importante na igreja primitiva e é importante hoje, como eu disse da vez passada, para a igreja atual, na crise em que o cristianismo está por falta de ouvir a voz do Senhor, por falta de entender aquilo que o Espírito Santo quer fazer nesta hora. A paz do Senhor, até a próxima.